Olá, eu sou a jornalista Mara Martinez e hoje eu tenho a satisfação de mediar aqui esse painel que vai debater um tema fundamental: a participação das mulheres na política. O ano é de eleições e, por iniciativa da presidente nacional do PSDB Mulher, Ieda Crucius, estamos aqui para fortalecer a qualificação das mulheres, dando força para as candidaturas tucanas. Conosco hoje a presidente do PSDB Mulher no DF, coordenadora do secretariado na região Centro-Oeste, Andréa Moura. A Andréa é jornalista e especialista em direito público. Andréa, muito bem-vinda. Obrigada, Mara. Vamos receber também para este debate a pré-candidata a deputada distrital Dora Gomes. Ela é consultora em relações institucionais e internacionais. Dora, obrigada pela sua participação. E ainda temos a alegria de receber a pré-candidata a deputada distrital, Sônia Del Monde. Ela é nutricionista e professora. Sônia, obrigada. O Secretariado Nacional da Mulher do PSDB está promovendo cursos de capacitação pelo Brasil, dentro do seminário Mulheres que Constroem um Brasil Melhor. Com essas 3 mulheres do destaque, vamos debater aqui assuntos importantes do momento, entender demandas do Distrito Federal e do país. Nessa primeira rodada de perguntas, gostaríamos de ouvir de vocês demandas aqui do Distrito Federal, conhecer melhor potenciais da região, mas também gargalos da política pública. Eu vou começar aqui com a Andréa, que está ao meu lado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Andréa, nós viemos agora escapando aqui do auge da pandemia, né? Ainda não podemos dizer que estamos no final. Eu trouxe muito, a pandemia trouxe muitos desafios para a política, obviamente. Neste ano de eleições, o que você espera para o Distrito Federal? Isso, Mara, como você falou, né? Nós estamos aí tentando entrar num cenário de normalidade, né? Pós-pandemia, mas com ela vieram muitos desafios, principalmente para a área de saúde, para a educação. E o que eu espero muito para as eleições desse 2022, que o cidadão, o eleitor, ele seja assertivo, né, e vá direto naquelas pessoas que realmente têm compromisso com a saúde do cidadão e com a educação. Hoje, no Distrito Federal, nós perdemos um momento ímpar, que era colocar essa rede de ensino pública conectada, né, proporcionando uma capacitação dos professores, dos próprios alunos, né, um avanço tecnológico muito bom. E a saúde, né, nós não precisamos nem falar. O quanto foi gasto, tudo que está acontecendo em termos de fiscalização, né, dentro do Distrito Federal, e pessoas que não precisavam morrer, perderem suas vidas de pandemia, se tivessem tido um tempo, né, de atendimento adequado, se tivesse tido esse olhar amoroso para cada um deles. Dora, quando você olha para o Distrito Federal hoje, que demandas são mais urgentes, na sua opinião? E o que você espera para a capital federal e, obviamente, para o entorno? Bem, olhando para o Distrito Federal, eu estou aqui há 29 anos. Um bom tempo. Eu não ter nascido aqui, mas eu tenho uma história nessa cidade, né? Então, hoje eu vejo, principalmente pós-pandemia, eu vejo uma necessidade muito grande no investimento em educação técnica, né? Eu acredito muito que não existe vaga para todos, não existe oportunidade para todos para entrar numa universidade, né? Então, eu acho que o investimento no ensino médio, no novo ensino médio, com uma educação profissionalizante, que as pessoas possam gerar renda de imediato através de uma profissão que ele aprende, é imediato no Distrito Federal. Por que no Distrito Federal? Por conta da nossa cultura de serviço público, né? Aqui em Brasília, as pessoas sonham em vir para Brasília para serem servidores públicos. As pessoas estudam o tempo todo, vão inclusive fazer universidade, sonhando em serem servidores públicos. Excelente, mas não tem vaga para todo mundo. Não tem concurso toda hora, nem todo mês, nem todo ano, né? Então, eu defendo muito a questão do ensino profissionalizante, né? Às vezes, um talento que você tem, se a gente conseguir estimular aquela pessoa e dar oportunidade para ela usar do talento técnico dela para gerar renda e botar vida dentro de casa, que todo brasileiro precisa, eu acho que a gente resolve grandes problemas econômicos. Sou a favor, sim, de educação técnica e investir em empreendedorismo numa cidade, numa capital onde existe o governo, mas a gente não pode estar olhando só para o governo. Acredito que a gente tem que olhar também para o empreendedorismo e incentivar as pessoas a empreender.
porque isso gera emprego. Muito bem. E Sônia, e o que você espera para o Distrito Federal? Então, continuando aqui a colega com incentivo do estudo, de estar reforçando essa igualdade social mesmo, né? E empatia, né? Do próximo, um tá ajudando os outros. Então, acredito assim que o curso técnico, ele ajuda muito, ele abre portas. Então, acredito que a educação em volta dessa área técnica, ela vai acrescentar, agregar muita coisa, tanto para a dona de casa, tanto para a educação na escola mesmo, está introduzindo mesmo essa educação mesmo do curso técnico. Eu acho que isso aí já gera muitos empregos e vai abranger mesmo a qualidade mesmo da educação. Nós estamos no centro do país, com muitos desafios locais, mas também em âmbito nacional. Andréa, o que você espera para o Brasil? Então, eu entendo que os desafios eles se espelham, né? Tanto o Distrito Federal quanto os demais estados do nosso país. E nós esperamos, né, uma economia pujante. Há algum tempo, o Brasil parou de crescer na área econômica, social também, e nós presenciamos milhares de pessoas desempregadas. Eu acho que o maior desafio hoje para nós do Distrito Federal e também para o Brasil é a geração de emprego e renda, né? Nós estamos aí, a Dora acabou de colocar a questão de colocar o arroz e feijão no prato, e nós estamos vendo aí os valores absurdos, né? A inflação subindo e cada vez ficando menos acessível. E nós, mulheres do PSDB, acreditamos que essa transformação ela passa pelas mãos das mulheres e passa principalmente nesse período de eleições. Nós somos a maioria, né, de mulheres, né, eleitoras no Brasil, e nós precisamos, com esse olhar amoroso, carinhoso, empático, né, de pensar no outro, no coletivo, pensar dentro da nossa casa para os nossos filhos, mas também pensar na família do nosso vizinho ali. Então, eu acredito que isso vai passar, né? Esses desafios, eles serão vencidos pelas nossas mãos. E Dora, nos fale sobre o momento do país e o que você espera para ele, né? A gente acaba pontuando aqui muitas coisas, né? Mas assim, o que para você é o top 10 da lista, é o número 1? Okay. Bom, olhando para o país hoje, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Uhum. Eu acho que o Brasil ele viveu um momento assustador, sim, um momento de crise, né? E eu acho que nessas crises é que a gente tem que aproveitar e tomar decisões, né? Inclusive, crise significa isso, né? Significa decisão, vem de uma palavra grega que significa decisão. Então, eu acho que o Brasil ele foi um ensino, né, para a gente foi um aprendizado a lidar com essa pandemia e a gente se atentar da importância da gente acelerar o desenvolvimento econômico do nosso país, né? E acho que o desenvolvimento econômico a gente alcança com equidade. Então, acho que mulheres na política vai trazer essa equidade para o nosso país, né? Pensar que mulher na política vai trazer benefícios só para a mulher é engano. Mulher na política, ela vai fazer políticas sociais que venham desenvolver economicamente, tanto para a questão do cidadão, ou seja, para o homem e para a mulher. Há estudos que comprovam isso. Países desenvolvidos que têm mulheres no governo de forma igual ao homem, eles têm um desenvolvimento econômico bem maior do que os outros, né? Então, eu espero que o nosso país consiga enxergar a importância dessa equidade também na política, né? Eu vejo que é muito importante também, a gente não pode deixar de falar que o nosso momento hoje é de uma polarização, né? E aí eu venho mais agora falar de uma questão de sentimento, né? Eu espero que a gente consiga chegar a um equilíbrio, né? Eu acho que nem tão lá, nem tão cá, né? Nem tão direita, nem tão esquerda, nem tão homem, nem tão mulher. É o equilíbrio, né, que o Brasil está precisando, que a nossa capital está precisando, que todos os nossos estados estão precisando, de equilíbrio, mudanças nas crenças, mudanças de atitude, respeito ao próximo. Eu espero que a gente consiga
aprender e vivenciar, né, essas novas atitudes do brasileiro. Tomara, né? É um sonho aí de muita gente. Sônia, e qual a sua visão sobre o Brasil e o que você espera para esse país maravilhoso que vem aí sofrido, né? Mas a gente tem esperança, como todo brasileiro. Com certeza. Eu acho assim, eu acredito, né, que a igualdade social, ela pode mudar muita coisa, né, pode acrescentar muito mesmo entre nós mulheres reunir mesmo e unir forças e buscar mesmo o resultado, porque mulher, ela é muito inteligente, ela pensa, ela consegue atravessar uma rua chupando um picolé e falando no celular e segurando na mão do filho e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é hora dela usar, nós mulheres usarmos essa inteligência para fazer algo melhor para o nosso Brasil e melhorias em tudo, e crescer mesmo, porque nós precisamos aparecer. E é agora que a gente tem que buscar isso. O que você acha que falta, Sônia? Quando você fala assim, a gente precisa crescer, assim, qual é a sementinha que você quer plantar em quem está assistindo? Olha, eu acredito assim que tem que sair do casulo, né? Criar, assim, mostrar mesmo aquela mulher que existe dentro de cada uma, né? Porque o que acontece? Em termos de expressar a sua decisão, expressar a sua opinião, a mulher está ali presa, não tem coragem, não tem aquele apoio assim para crescer e mostrar assim, eu quero isso. Ela não tem essa coragem. Então acho que chegou a hora de gritar mesmo e aparecer. Porque nós somos lindas, nós podemos tudo, então podemos fazer a diferença. O seminário Mulheres que Propõem um Brasil Melhor busca ampliar a participação feminina na política e atrair novos quadros frente aos desafios das eleições de 2022. Por isso, nesta rodada de perguntas, vamos falar de mobilização. Bem, Andréa, aqui no PSDB Mulher, você tem trabalhado muito a autoconfiança das mulheres. Na sua opinião, quais são as bandeiras que devem ser buscadas na mobilização política? Mas eu queria também que você contasse o que você encontrou ali de dificuldade. Qual é a maior dificuldade que a mulher sente nessa busca da autoconfiança? Mara, nessa gestão nossa, desde 2019, nós conseguimos levar o PSDB Mulher para todas as cidades do Distrito Federal. Das 19 zonais que nós temos, nós constituímos oficialmente 14 zonais do secretariado do PSDB Mulher, motivando essas mulheres a participarem da política. Muitas vezes as mulheres pensam que só vão para a política para participar de um mandato eletivo, de ser candidata a algum cargo. Mas não, política a gente faz todos os dias, inclusive dentro das nossas casas. Então nós estamos buscando levar essa autoconfiança, essa autoestima da mulher para que ela entenda a importância do seu papel dentro da política, né? Para que aquele processo dentro da própria casa dela já comece a ser transformado e ser externado também para a sociedade. E ela está conseguindo enxergar isso, está trazendo isso para casa, multiplicando isso? Certamente. Nós já temos grandes resultados. Esse ano mesmo, na nossa preparação, nós atingimos aí uma meta de 40 pré-candidatas a deputada, né, federal e distrital, aqui no Distrito Federal. E isso nós temos motivado e preparado, assim como a Força Tarefa chega para nós aqui no Distrito Federal, nos preparando para as eleições de 2022, o PSDB Mulher do DF também tem gerado, né, desde dezembro, ciclos de formação política para que essa mulher esteja mais preparada. Porque conhecimento é poder e a gente só chega nos cargos, né, decisivos, né, com esse conhecimento. E os cargos decisivos, eles não são só os mandatos eletivos, mas são também aquelas mulheres que sentarão, né, nas cadeiras das secretarias das cidades, né, das suas administrações regionais, nas empresas públicas. Então, nós precisamos preparar essas mulheres para que elas sejam porta-voz de tantas outras mulheres
que precisam ser ouvidas também. Falando ainda um pouquinho dessa mobilização, Andréa, o que diferente trouxe do seu passado trabalhando com a mobilização? O que nessa vez você sentiu de diferente? As mulheres estão mais curiosas, estão mais empoderadas? Elas estão muito mais confiantes, né? Eu acredito que essa mudança na legislação também tem dado um amparo maior, um fortalecimento maior e encorajado as mulheres a participarem mais de política. Eu faço política desde os meus 16 anos de idade, porque eu entendo, né, desde aquela idade que nós precisamos estar atuando. Se nós queremos um cenário diferente, um cenário desenvolvido economicamente, socialmente, onde nós temos políticas públicas para mulheres em todas as suas faixas etárias, para homens, para as nossas crianças que estão aí e principalmente para os idosos. O Brasil e o Distrito Federal ele está envelhecendo, então nós precisamos também pensar nos nossos idosos. Muito bem. Dora, com base na sua trajetória de estímulo ao empreendedorismo e ampla experiência nos setores público e privado, o que você elege como prioridade para a sua trajetória de agora em diante? De agora em diante, né? Para falar de agora em diante, eu preciso falar um pouquinho do passado, né? Porque trajetória é uma palavra que sempre marcou minha vida, né? Então, eu tive uma trajetória realmente de vida aqui em Brasília. E eu tive também o prazer de passar, sim, pelo setor público, né? Foram bastante tempo no setor público federal, né? Eu tive experiência no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, na Defesa, né? E na infraestrutura. Né? Aqui no mundo privado, quando eu decidi investir, né, aqui fora, foi muito pensando no alcance dessa liberdade, né? Porque eu acho que o empreendedorismo traz muito isso, principalmente para a mulher. Né? O empreendedorismo ele significa, não é liberdade simplesmente de fazer o que você quer, mas de administrar seu tempo, administrar sua vida, se libertar, às vezes, até da violência doméstica, você conquistar a sua independência. Então, o empreendedorismo ele traz liberdade em altos níveis para a mulher. Então, quando não tem nem um ano, né, que eu decidi, depois de tantos anos de experiência, eu criei um projeto chamado É Possível. E esse projeto ele estimula exatamente você juntar pessoas, você juntar ideias, e através de toda essa rede de apoio que eu tive nessa minha trajetória, eu usar dessa rede para fazer que as coisas aconteçam. Né? Então, se você tem uma ideia, se você tem um objetivo e você não sabe nem por onde começar, então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver quem que pode ajudar e fazer com que as pessoas façam as coisas acontecer de verdade. Né? Isso virou uma vontade dentro de mim e veio a ideia desse projeto chamando de É Possível, porque a gente realmente acredita que é possível a gente fazer mudança e transformação na vida de pessoas através de uma rede de apoio. Da agora em diante, né, como eu disse, minha trajetória sempre foi cheia de desafios, o desafio também é continuar tentando tornar possível, né, políticas públicas direcionadas, quer seja com a característica de inclusão, com a característica de alcance, né, ao máximo de pessoas possíveis, de diferentes classes sociais, de raça, de gênero, né, e, sem dúvida nenhuma, a questão da educação e do empreendedorismo, né. E tem uma coisa também, principalmente falando aqui de Brasília especificamente, eu sonho muito com a Brasília virar uma capital digital. Eu acho que é totalmente possível, gente. Né? Isso traz não só o desenvolvimento econômico para a nossa capital, como traz atração de investidores, traz emprego, sim, traz investimento na educação profissionalizante para os jovens. Gente, hoje, a área de tecnologia, apesar de ser o que mais emprega, é o que tem mais vaga. Exato. Tem demanda e não tem quem ocupe essas vagas. Então, você imagina a gente com um parque tecnológico já iniciado, né? Mas que ainda precisa de muitos incentivos, de muitas mudanças, de muitas políticas para poder fazer aquilo acontecer de verdade, desde a pesquisa ao empreendedorismo, né? A geração de renda ali dentro, mas a gente precisa fazer com que aquilo aconteça. Mas precisa, eu acho, de mudanças de paradigmas, de pensar numa Brasília digital de forma diferente. E eu realmente acredito que isso é possível. Então, minha trajetória daqui para frente é avançar politicamente. Né? Eu acho que a gente precisa se colocar em posições onde você consegue tornar possível as coisas acontecerem. E, às vezes, para dar um passo maior, significa entrar na política, sim. Né? Porque, às vezes, a gente resiste muito. E por que não eu? Né? Por que não a gente tentar ir lá e fazer
acreditando naquilo que a gente sempre acreditou, com as nossas crenças, com a confiança, que eu sempre, todas as pessoas que me conhecem confiam demais em mim, né, que me falam que eu sou do bem. Então, vamos fazer o bem lá também, né? É possível. É possível, é possível. Vamos acreditar que pessoas comuns como eu, que eu sou uma cidadã comum, né, estar lá e tentar fazer o bem, e tentar fazer algo significativo para todos. Você tocou num ponto, Dora, que chama muita atenção. A educação, é claro que a saúde sofreu muito desde o início da pandemia. Né? Nós perdemos muitas vidas, mas a educação também sofreu muito. Então, o que você vê agora, né, e falando de trajetória, né, isso, como incluir que se dê esse suporte para a educação, porque ela ficou órfã, né? O ensino à distância ajudou muito, mas ele ainda, como ele foi implementado muito rápido, ele ficou meio manco. Isso. Então, nessa trajetória, como que você vê, dá uma olhada assim nesse panorama de como a educação está e o que a gente pode melhorar? Aí eu vou entrar numa seara que é o que eu defendo demais, planejamento. Né? Em tudo que eu fiz na minha vida, sempre foi exigido de mim o planejamento. E é uma coisa que eu gosto muito, é uma matéria que eu gosto muito, planejar. Então, assim como a gente teve que ter essa educação online de última hora, mas mesmo de última hora, eu acredito muito no planejamento como direcionamento de fazer com que as políticas públicas ocorram de forma correta. Né? E sem planejar é impossível, Mara, é impossível. Né? Se você não para fazer uma análise de cenários, se você não para avaliar os pontos fortes, os pontos fracos daquela situação, se você não para avaliar onde você pode procurar as coisas certas, no momento certo, para fazer que as coisas aconteçam, você não vai conseguir. Né? Mesmo em um momento de crise, aí mesmo que você tem que parar, né? Fazer uma força-tarefa, né? De emergência, mas baseado no planejamento. E a gente consegue planejar de última hora, sim. Ah, de última hora não dá para planejar. Dá, sim. Nós somos seres pensantes, né? A gente consegue parar, analisar e fazer um planejamento em 24 horas. Ir para a rua, ir para o ataque. Você não vai para a guerra sem se armar. Né? Então, como é que você vai resolver uma questão de educação diante de uma pandemia sem você ter planejado? Pararam para pensar, o professor estava preparado? O professor que dá aula em sala de aula, gente, é diferente do professor que tem que dar aula online. Prepararam os professores para isso? Eu acho que tudo isso nos trouxe um aprendizado, onde a gente tem que tirar lições aprendidas para, ok, precisamos também preparar nossos professores para ter esse tipo de aula, que eu acho que isso não precisa nem encerrar. Eu acho que vira um aprendizado, a gente pode aplicar isso de formas diferentes. Por que não a gente fazer com que essa educação alcance pessoas do interior, pessoas que não têm condições de chegarem onde tem que chegar para ter esse tipo de educação? A tecnologia está aí para isso. Existem projetos que a gente pode usar de modelos para fazer isso aqui em Brasília também. Perfeito. Né? Então, eu acho que é o planejamento, né? E em todas as esferas, na educação, na saúde, planejamento. Planejar para se adaptar. Bom, Sônia, você é mãe, tem uma linda história profissional como nutricionista e professora, e de que forma esta caminhada traz inspiração e quais são as suas prioridades daqui para frente? Então, minhas prioridades daqui para frente é mostrar mesmo que nós, mulheres, nós podemos tudo. Sim, somos empoderadas, mas não perder nossa essência de mulher. Porque eu acredito que não devemos deixar de ser mulher, não temos que nos vestir, nos fantasiar de algo que não seja nós, que vai tirar nossa característica de ser mulher. Então, assim, podemos cuidar de casa, podemos cuidar de filhos, podemos estudar, podemos fazer tudo, sem perder nossa essência, sem perder a nossa sensibilidade, nosso caráter. Devemos só acrescentar algumas coisas que ousadia, olhar críticos, para que nós possamos crescer mais e mais nesse meio político, né? Que eu coloco como um pilar mesmo, um meio político, onde a gente pode estar buscando meios de estar introduzindo nós, mulheres, e participando mais e desenvolver coisas melhores para a nossa categoria, que
bem melhor. Você acha que a gente viveu aí os últimos meses da pandemia para cá, vou trazer de novo essa história da pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa, a gente teve que se adaptar, às vezes sem planejamento, né? Uma coisa que a gente esperava que fosse acontecer há muito tempo, como a telemedicina, ela estava programada para ser efetivada daqui 10 anos, e aí ela aconteceu, né, e funcionou muito bem, chegou aos rincões do país, onde não se tinha médico, e isso se tornou possível. Você acha que a pandemia, ela trouxe um lado bom para favorecer, para de repente fazer assim, do limão uma limonada e ter ali essa oportunidade no meio da crise? Sim, eu acredito sim que essa pandemia, ela teve seu lado ruim, como, né, eu acredito assim que tudo tem o seu lado bom, tem seu lado ruim, tem momentos bons, tem momentos ruins, e nossa vida é assim, né, cheia de momentos, né, constantes mesmo. Então, assim, acredito que ela veio para trazer tristeza, mas trouxe coisas, acrescentou coisas para que nós pudéssemos ver mais à frente, nos prepararmos mais para o que pode vir e nos fazer crescer mais, né? Em termos de saúde, em termos de educação, em termos de vivência, que a gente viver, eu acho, viver é algo assim mesmo vibrante mesmo. Então, assim, vamos viver como, né, se fosse o último dia. Ai, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer para agora? Para agora, amanhã ou ontem, né? A gente vai preparando o momento mesmo. Eu queria voltar um pouquinho, Andréa. A gente daqui a pouco já está chegando aqui ao final do nosso painel, mas vocês trouxeram aqui ideias, trouxeram aqui soluções, planejamentos e tal. Mas o que te chamou para a política? O que foi que deu aquele estalo e falou, gente, eu tenho que estar lá no meio, eu tenho que chamar mais mulheres para estar no meio da política? O que foi? Olha, como eu te falei, aos 16 anos eu já procurei, eu tirei meu título de eleitor, inclusive os jovens que estão nos ouvindo, né, adolescentes que não tiraram seus títulos, né, tirem, né, vão até o cartório eleitoral, ainda há tempo. Então, aos 16 anos, tirei meu título de eleitor e procurei um partido ao qual eu me identificasse com os meus pensamentos. Né? Naquele auge da adolescência, nós queremos mudar o mundo, né? Tudo aquilo que está errado diante dos nossos olhos. E a gente vem acompanhando um processo evolutivo, estou com 47 anos de idade, né? Um processo evolutivo do país, mas nós observamos que o país ainda tem uns gargalos que eles são fixos, que é a questão da saúde, que é a questão da educação, que eu entendo que a prioridade do nosso país e do Distrito Federal deveria ser a educação, porque a educação você trabalha com a prevenção, com o conhecimento e desenvolvimento do ser humano de uma forma integral. Né? Então, foi esse olhar atento para o outro. Né? Eu sempre tive uma preocupação muito com a outra pessoa, com os meus colegas de sala na época, com os meus pais. Isso é até hoje. Né? Eu cuido do meu pai tem 80 anos, mora comigo hoje. Então, a gente desperta esse olhar de amor pelo outro mesmo. É para que ele não sinta aquelas dores, para que ele não tenha que passar 3 noites numa cama de hospital, no corredor, porque ele não tem um leito, para aquela criança que precisa da educação, principalmente nesse tempo de pandemia, né, que teve dificuldades. Essa semana mesmo eu acompanhei no noticiário a mãe chorosa, né, que os professores entregavam a apostila, mas ela não era alfabetizada. Então, como é que ela poderia levar o conhecimento para o seu filho? Né? Então, para uma mãe, isso é muito dolorido, porque nós que não nascemos abastados, né, de famílias milionárias, mas priorizamos e valorizamos muito a educação, porque a educação é um processo de transformação e crescimento, a gente vê aquilo ali como um resgate do nosso filho para que ele se torne um médico, um advogado, um jornalista, né? Que ele tenha a sua vida ali de uma forma diferente do que aquela que os pais vivem. Então, a educação ela tem que ser prioridade, né? Desde a primeira infância, formando aquela criança, né, de uma forma integral, com conhecimento humano, com conhecimento técnico. Os nossos jovens hoje
né? Se nós pararmos para pensar, né, nós temos uma geração Y, Z, os nenéns, né, que nem estudam, nem trabalham, mas eles não estudam e não trabalham por quê? Pela falta de oportunidade. Porque eu tenho certeza que dentro dos seus lares, os pais estão atentos para que esse menino possa trabalhar, para que ele possa estudar. O chamado para o PSDB surgiu assim como? Quem te inspirou e falou, gente, eu vou ali? O chamado para o PSDB, ele foi um processo de transformação e amadurecimento meu. Porque como tantas outras mulheres, né, que se interessam pela política, em alguns momentos, não é o caso do PSDB, mas num partido em que eu estava, as mulheres eram subjugadas. Né? Nós não tínhamos ali um espaço que não era valorizado, uma voz de mulher que não era valorizada, que nós não tínhamos. E nesse processo de mudança, depois de 28 anos filiada ao mesmo partido, com o mesmo trabalho, né, com a mesma dedicação, eu entendi que aquele era um momento de mudança, mas também não poderia ser por um outro partido qualquer. Né? Então, da mesma forma, lá nos meus 16 anos, né, 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui ler o regimento do PSDB, o estatuto do PSDB, para que aquilo seja também de acordo com as minhas convicções. Né? Não foi um partido escolhido por um espaço político ou por uma candidatura momentânea, mas foi por um processo mesmo de decisão daquilo que se identifica comigo. E naquela parte em que eu diferencio do pensamento de algumas das nossas colegas, eu sou respeitada. Então isso é muito importante, você participar do partido político, onde você vive dentro dele, onde você trabalha pelo partido e você é respeitada nas suas opiniões. Então isso me chamou muito para o PSDB. Muito valioso. Dora, e você? Conta um pouquinho. Você sempre começa, eu tenho que voltar para falar de trajetória. Então eu quero saber o que te chamou aqui para ser uma política. Para estar aqui no meio de um cenário que ainda é tão masculino, né? E sair aí desbravando. Na verdade, me chamaram, né? E aí nasceu a sementinha do sentimento da missão. Né? Como foi esse chamado? Eu não vou mentir, não vou dizer que eu sempre fui, que eu sempre sonhei, que não é verdade. Eu não pensava, eu não sonhava. Sonhei sim, com o projeto É Possível, estava trabalhando nesse projeto. Então, se vocês entrarem na minha rede social, vocês vão ver que ela é baseada na defesa, valorizando o empreendedorismo, ou seja, o empreendedor, que eu realmente valorizo. Eu fui empreendedora, eu tive empresa nessa cidade, tive essa oportunidade também de empreender em Brasília. Então, assim, eu valorizo muito o empreendedor, até porque ele gera renda não só para si próprio, mas para o próximo. Ele gera emprego de verdade, né? Eu valorizo a questão da educação técnica, assim, profissionalizante. Eu valorizo a inclusão de uma forma muito forte ali também nas minhas redes sociais. E acabou que as pessoas começaram a entender que eu não poderia usar aquilo só nos meus micros nichos, nos meus micros relacionamentos. Né? Então, me convidaram, né, me provocaram a fazer isso de forma macro. E na hora do convite, você se viu parlamentar? Não. Na hora do convite, eu me vi desafiada. Eu me vi muito desafiada. E eu só pensei assim, de novo, outro desafio na minha vida. Eu tenho 54 anos. Né? E aí, quando fala de trajetória, realmente foi uma trajetória ascendente, graças a Deus. Eu só agradeço a Deus por isso. E aí, quando esse convite veio, eu pensei, mais um desafio, mas eu não pensava nisso. Mas a rede de apoio é bom por isso, né? Eu tenho um esposo que me acompanha, que sempre deu força para mim. Eu tenho uma filha de 21 anos. E eles foram as primeiras pessoas com as quais eu conversei. Eu tenho grupos de empresários, de pessoas, de amigos, né? Com quem eu também conversei a respeito. E, sem dúvida nenhuma, muita oração, né? Porque é preciso acreditar, né? Numa força maior para te motivar a fazer isso. E aí nasceu dentro de mim exatamente esse desejo de missão. Poxa, Dora, se você mesma se considera uma pessoa boa, você realmente... as pessoas estão demonstrando que confiam em você. Então vamos usar dessa confiança e fazer algo diferente, né? E aí é você se despir de medos, sair um pouquinho da caixinha, quebrar alguns paradigmas e enfrentar. Né? E não parar de olhar a política
só como algo ruim, porque a gente ficou com isso aqui no Brasil, né? A palavra política, ela é vista como uma coisa negativa, né? E política não é para ser negativa, política é para ser positiva. Então, realmente, a minha missão é fazer com que isso mude um pouco, né? Eu quero que as pessoas olhem para mim, como elas sempre me enxergam como algo bom, e que elas vejam também essa coisa boa na política também. E a escolha da sigla? Por que PSDB? Minha primeira experiência no governo foi com o presidente Fernando Henrique. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Então, eu sempre fui apaixonada pelo PSDB. Bom, Sônia, você, nutricionista, professora e agora pré-candidata. Então, Conta isso, como é que surgiu? eu desde pequena sempre fui assim muito apaixonada por política. Então assim, eu ia para frente da televisão, achava interessante. Eu falava assim, nossa, eu não queria ser nem deputada, eu queria ser presidente. Eu falava assim, eu tenho que ser presidente. Olha só o meu foco, era bem grande. Então assim, eu sempre fiquei envolvida, ia, parava, assistia e achava aquilo ali muito lindo e falava assim, nossa, como eu queria, se eu fosse presidente, já pensava, se eu fosse presidente eu ia ser isso, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia mudar a minha escola, olha só, nem sabia que eu ia ser professora, mas já pensava em mudar a cadeira da minha escola, que eu sentava, porque era muito dura, eu falava, que cadeira dura, era muito desconfortável, mas, e agora eu me vejo como diz a Dora, uma missão mesmo, uma missão para mudar a saúde, uma missão para mudar a educação, porque hoje eu vejo educação, gente, a educação é tudo. Se eu tiver educação, eu tenho tudo, porque educação ninguém tira. Eu tiro um prato de comida, eu tiro uma roupa, eu tiro um teto, mas educação não tira, não tira. Então, assim, investir na educação, investir na saúde, porque eu acredito que a saúde é tudo. Num prato de comida que chega até a sua mesa, aquilo ali é saúde. Então, assim, eu acho que é a qualidade de vida, é a educação, é a saúde. Eu acho que o Brasil, ele precisa disso. Educação. Eu acho que se você tiver educação, você vai saber se alimentar, você vai saber se vestir, se cuidar, e através disso vai retardando mesmo aquela doença, aquela má vivência, entendeu? Então, assim, a educação, a saúde, eu acho que é um tudo mesmo para o nosso Brasil, não é nem para Brasília, é para o Brasil inteiro mesmo. Então, assim, nós mulheres, investir mesmo nas mulheres mesmo, confiar, acreditar que a mulher ela pode tudo, ela pode estar lá no poder político mesmo e fazer a diferença, poder mudar o nosso país. Então, assim, é acreditar mesmo que nós mulheres pode tudo e agregando todas essas qualidades mesmo. E aquela menininha pequenininha que queria ser presidente do país, né, escolheu o PSDB, por quê? Porque o PSDB, eu sempre observei que o PSDB ele tem esse mesmo pensamento que eu. Educação, aí saúde. Então, isso veio me trazendo para o PSDB. Foi conduzida. Foi. Eu falei, gente, esse partido aí é a mesma visão que eu tenho e que eu quero para o meu Brasil. Ele pensa do mesmo jeito que eu. Então, isso me chamou mesmo para junto mesmo, PSDB. Bom, estamos chegando ao final deste painel, ouvimos histórias inspiradoras aqui que essas mulheres trouxeram para a gente, história que realmente fazem desse Distrito Federal ser diferente e servir de exemplo para o país inteiro. E agora eu quero ouvir, né, de vocês, começando aqui com a Andréa, quero saber o que você vai falar para as mulheres que estão nos assistindo. Qual é o seu recado? Vamos lá, né, Mara? Continuando aqui, né, a nossa mensagem de esperança para cada mulher, eu gostaria de lembrar que eu também sou mãe de 3, falar um pouquinho dos meus filhos aqui, como as meninas também falaram.
Tenho 3 filhos, a minha caçula está com 22 anos e a do meio casa esse ano e já estou sonhando em ser vó no próximo ano. Mas dizer o seguinte, que mesmo mãe com 3 filhos, né, eu trabalhava também o dia todo, eu estudava à noite e eu entendo que tudo aquilo que nós buscamos de objetivo na nossa vida exige sacrifícios, mas sacrifícios bons para que a gente possa atingir as nossas metas. E fazer política para as mulheres é fazer política com amor, com carinho, porque eu entendo que na mão de cada uma de nós está esse processo de transformação dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, do nosso estado e do nosso país. Então, quero muito que vocês, além de empreenderem, também participem da política conosco, né? Participem da política, da boa política. Convido cada uma de vocês a se filiarem ao PSDB, a conhecerem o PSDB, esse universo do PSDB Mulher que tanto promove e participa as mulheres, né, fortalecendo elas dentro da política. Hoje, o Distrito Federal, nós temos um cenário muito propício para a mulher, nós somos a maioria do eleitorado aqui, então eu acredito que nós podemos eleger mais mulheres deputadas distritais, mais mulheres deputadas federais. Dora, sua mensagem final. Bom, eu acho que está na hora da gente criar coragem de fazer história. Inclusive, eu acho que esse momento é o início de escrever uma história. Acho que o PSDB está de parabéns com esse tipo de evento que vocês, né, estão fazendo, com esse tipo de educação, de seminário que vocês estão proporcionando para as mulheres aqui do DF, porque a gente precisa começar. Essa discussão de mulheres na política já vem há um certo tempo, né? Então, eu acho que está na hora de a gente efetivamente fazer isso acontecer. Eu acredito que é possível. Então, eu acho que as mulheres precisam confiar, sim, e ter coragem, né, de sair do seu lugar e avançar. Né? Assim como nós 3 estamos aqui, tem muito mais por aí que podem fazer a mesma coisa, que também podem defender as suas ideias, as suas propostas e trazer isso para a política de Brasília, para a política do DF, para a política do nosso país, do Brasil. E para isso a gente só precisa acreditar, né? A gente precisa ter os nossos propósitos, né? A gente saber o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar e fazer isso para a nossa cidade. Eu convido vocês realmente a acreditarem nisso. Nós somos 52% da população. E aí você olha para o nosso Congresso, somos só 17% representados. Então tem alguma coisa de errado, a conta não está batendo. E essa conta precisa bater. Eu acredito que a diversidade na política traz criatividade, traz troca, traz conhecimento, né? Então por que não? Vamos alcançar essa equidade na política sim. Vamos com a gente, vamos sair da teoria, vamos fazer isso na prática. Vamos juntas direcionar um futuro efetivo e não só idealizador. É possível. Sônia, sua mensagem para quem está nos assistindo, homens, mulheres. Então, gente, igual a Andrea falou, vou falar um pouco também, sou mãe de 3 filhos, terminei minha faculdade também grávida, amamentando, com todo esse processo. E terminei. Hoje eu valorizo minha profissão mais ainda quando eu olho para trás e vejo que não foi nada fácil, então isso tem essência. Então acredito que nós podemos fazer a diferença, nós com um olhar feminino mesmo podemos mudar esse nosso Brasil. Então chamo vocês, acreditem mesmo nas meninas do PSDB, mulheres do PSDB, que nós estamos juntas, estamos convidando vocês para lutar com a gente e fazer desse Brasil totalmente diferente. Mulheres fortes, com ideias, com voz e competência para fazer a diferença. Este é o PSDB Mulher. Agradecemos a participação de todas as mulheres, da nossa presidente Ieda Crucius e especialmente das nossas convidadas, Andrea, Dora e Sônia. Acompanhe outros debates e conteúdos do PSDB Mulher e Força Tarefa Eleições 2022 no site psdb-mulher.org.br. Muito obrigada!